Olá! Hoje a nossa conversa é sobre um assunto muito importante. Receber um diagnóstico pode trazer um monte de emoções e dúvidas. O nosso objetivo aqui é trazer um pouco de clareza, um pouco de tranquilidade, com informações diretas para guiar os primeiros passos depois de um diagnóstico de lúpus. Para quem está nessa situação, é muito provável que um turbilhão de pensamentos esteja passando pela cabeça. Talvez até um certo alívio por finalmente ter um nome para o que se estava sentindo. Mas ao mesmo tempo, confusão e muitas perguntas. Então, vamos respirar fundo e organizar essas ideias. Essa é uma sensação muito comum para quem passa pela jornada do diagnóstico. A natureza do lúpus, sabe, com os sintomas que vêm e vão, pode ser bem frustrante e confusa. Sentir-se assim é uma experiência compartilhada por muita gente. É super normal sentir medo, raiva, às vezes até culpa. Não existe um jeito certo de se sentir nesse momento. O mais importante é saber que existe um caminho pela frente. E essa nossa conversa de hoje foi criada justamente para dar uma base sólida, com informações claras para começar essa jornada. A primeira coisa a se lembrar é esta: os sentimentos de quem recebe o diagnóstico são totalmente válidos. Se sentir sobrecarregado faz parte do processo de se adaptar a uma doença crônica. Milhares de pessoas entendem exatamente o que é isso. Certo, então vamos começar pelo básico e tentar desmistificar um pouco essa condição. Afinal de contas, o que é exatamente o lúpus? Pensa no sistema imunológico como se fosse o exército de defesa do nosso corpo, sabe? Ele foi feito para atacar invasores como vírus e bactérias. Numa condição autoimune como o lúpus, esse exército fica meio confuso e começa a atacar as próprias células e tecidos saudáveis, causando inflamação e outros problemas. E aqui a gente já quebra alguns mitos importantes. Primeiro, lúpus não é contagioso, não se pega lúpus de ninguém. Segundo, e este ponto é crucial, a experiência de cada pessoa com o lúpus é única. Os sintomas e evolução da doença podem ser completamente diferentes de uma pessoa para outra. E, embora a gente não saiba a causa exata, sabemos que é uma mistura complexa de fatores genéticos, ambientais e hormonais. É por causa dessa variedade toda de sintomas que o lúpus é conhecido como o grande imitador. A fadiga, por exemplo, pode ser algo avassalador. A dor nas articulações é extremamente comum e as manchas na pele, como aquela famosa asa de borboleta no rosto, também são um sinal. É essa variedade que muitas vezes torna o diagnóstico um verdadeiro desafio. Ok, a gente já entendeu um pouco o que é. Agora vem a parte mais importante: o que pode ser feito a respeito? O foco agora passa a ser nas ações, nas estratégias de cuidado. Estes aqui são os pilares do autocuidado no lúpus. Não é só sobre tomar remédio, sabe? Gerenciar a própria energia é fundamental, porque a fadiga do lúpus não é um cansaço qualquer. A proteção solar é importantíssima, já que a luz do sol pode ativar a doença. E claro, uma boa alimentação, controle do estresse e atenção redobrada com infecções formam a base para manter o lúpus sob controle. E claro, além dessas estratégias de estilo de vida, os medicamentos têm um papel vital. Eles são ferramentas poderosas para diminuir a inflamação, controlar os sintomas e, o mais importante, ajudar a prevenir as crises, que são aqueles períodos em que a doença fica mais ativa. O tratamento é sempre personalizado, feito sob medida para cada pessoa. Para muitos, o manejo começa com anti-inflamatórios, os AINES, para dor e inflamação. Os antimaláricos são outra peça-chave, super eficazes para pele e articulações. Quando os sintomas são mais sérios, os corticoides entram em cena para controlar a inflamação rapidinho. E nos casos mais graves que afetam órgãos importantes, os imunossupressores ajudam a acalmar o sistema imunológico. O diagnóstico de lúpus não define uma pessoa. Agora, o foco é em como integrar o manejo da doença numa vida plena e com propósito. É sobre a mentalidade e as ferramentas emocionais que fazem toda a diferença. Então, o ponto crucial é este: o diagnóstico apresenta uma escolha. Uma opção é deixar que a doença dite as regras da vida. A outra, que é muito mais poderosa, é reformular as metas, as expectativas, criando uma nova identidade que inclui o lúpus, mas que não é definida por ele. É sobre encontrar um novo normal. E como se chega nessa segunda opção? Desenvolvendo habilidades práticas. Conversar abertamente é a chave para ter mais controle emocional. Encontrar um sistema de apoio, seja em grupos ou na comunidade, combate o isolamento. Aprender a administrar as próprias limitações físicas dá poder sobre o dia a dia. E, finalmente, ser um parceiro ativo no tratamento médico coloca a pessoa no comando da situação. É muito importante lembrar que o lúpus não afeta só uma pessoa, mas a família toda.
As pessoas que amamos também podem sentir medo, confusão, e incluir todo mundo nessa jornada de aprendizado com uma comunicação aberta e honesta ajuda todos a se adaptarem juntos a essa nova dinâmica. Para a gente ir finalizando, fica aqui uma mensagem clara de otimismo. A jornada pode ter seus desafios, sim, mas o futuro para quem vive com lupus é, de verdade, muito promissor. E essa citação não é só uma frase de efeito, não, é um fato. O progresso no entendimento e no tratamento do lupus nas últimas décadas foi gigante, e isso se traduz diretamente em uma melhor qualidade de vida. Mas por que o prognóstico melhorou tanto? Bom, a resposta é ciência. A pesquisa nos deu medicamentos mais eficazes, com menos efeitos colaterais. A gente aprendeu muito mais sobre como manejar a doença no dia a dia. E tudo isso junto significa que ter uma vida ativa, trabalhando, com a família, com amigos, é uma realidade para a maioria das pessoas com lupus hoje em dia. Vamos ser realistas, desafios existem. Esse número, 95%, é uma estimativa da porcentagem de pessoas com lupus que vão sentir dor nas articulações em algum momento. Mas a parte mais importante dessa estatística é a segunda metade. Com o cuidado adequado, é possível gerenciar essa dor e manter a qualidade de vida. O conhecimento e o tratamento fazem toda a diferença. E para encerrar, fica esta reflexão. O diagnóstico é, sem dúvida, um capítulo bem significativo na vida de alguém. Mas é só isso, um capítulo. A história completa, com todos os seus outros capítulos de alegrias, de conquistas, de experiências, ela ainda está sendo escrita. E o autor, ou a autora principal dessa história, é quem a vive.